Olá a todos! Nesse vídeo produzido para o TDE de Ciências dos Materiais, eu, que sou o Fernando, além do Felipe e do Guilherme, vamos apresentar para vocês sobre os materiais e composições cerâmicos, utilizando das suas características como nosso principal material de estudo. Estima-se que a cerâmica foi inventada no período Neolítico, a chamada Idade da Pedra Polida, há aproximadamente 25 mil anos antes de Cristo. As primeiras peças de cerâmica reconhecidas por arqueólogos foram encontradas na Tchecoslováquia. Por serem objetos de simples manuseio, permitiram a sua confecção em diversas aplicações, como em recipientes para o armazenamento de grãos ou líquidos. Para que a argila pudesse ser moldada, era necessário que fosse misturada em uma proporção correta de água, sendo endurecida após a sua queima. Posteriormente, evoluíram para artigos mais elaborados, como bocais e alças, imagens em relevo ou pinturas vivas que possivelmente passaram a ser considerados objetos de decoração. Imagens em cerâmica de algumas figuras humanas, representando possivelmente deuses daquele período, também são frequentemente encontradas em escavações. Parte dos artesãos da época também já utilizavam a argila na construção de suas casas. A cerâmica em si sempre foi um material considerado como artigo de luxo, sendo encontrada apenas em elevadas classes sociais. Com o tempo, a cerâmica foi evoluindo e ganhando popularidade em atividades diárias. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande aumento da produção de revestimento cerâmico, muito por consequência do desenvolvimento de novas técnicas de produção. Isso fez com que os preços começassem a baixar, possibilitando a uma maior faixa de classes sociais a condição de adquirir um produto cerâmico, o que até então era muito raro. Nessa época, as placas cerâmicas eram utilizadas primordialmente em banheiros e cozinhas. Nos dias atuais, elas são utilizadas em materiais muito comuns do nosso cotidiano, sendo um material de fácil acesso para a população em geral e se destacando também no campo da construção civil. A cerâmica possui como matéria-prima básica a argila, sendo caracterizada por qualquer classe de material sólido inorgânico e não metálico que seja submetido a altas temperaturas. Suas estruturas cristalinas são geralmente mais complexas do que aquelas dos metais, uma vez que são formadas por no mínimo dois elementos. Uma grande desvantagem na utilização das cerâmicas reflete na sua propensão à fratura repentina sem necessidade de aplicação de uma força muito grande sobre ela, podendo sofrer fraturas antes que qualquer deformação plástica possa ocorrer, como resposta à carga de tração aplicada. Para se avaliar o comportamento tensão-deformação de materiais cerâmicos, é empregado um ensaio de flexão transversal, no qual uma amostra em forma de haste, tendo uma secção circular ou retangular, é dobrada até a sua consequente fratura. Para este tipo de ensaio, é usada uma técnica de carregamento de 3 ou 4 pontos. As cerâmicas são divididas em dois grandes grupos, a cerâmica tradicional e a cerâmica avançada, também podendo ser chamada de cerâmica de engenharia. A cerâmica tradicional inclui a cerâmica de revestimentos, como ladrilhos, azulejos ou potes, vasos e tijolos, que são considerados materiais simples. A cerâmica avançada, ou cerâmica de engenharia, geralmente caracteriza materiais de maior requisição, que são todos obtidos a partir de uma matéria-prima de um grau mais elevado de pureza. São utilizados em ferramentas de corte para usinagem, tijolos refratários para fornos, dentre outros tipos de materiais de alto nível. Além das classificações tradicionais, também podemos separar os materiais cerâmicos por sua composição química. Eles podem ser óxidos metálicos, carbetos, nitretos, boretos e oxinitretos. Neste ensaio mecânico, podemos observar que o azulejo cerâmico se rompeu facilmente após ser submetido a uma força de tensão, quebrando assim suas moléculas. Porém, não sofreu alteração alguma em sua composição original. Meu nome é Felipe e eu vou apresentar um pouquinho sobre as aplicações práticas da cerâmica. Então, como a gente viu, a gente tem aqui na prática uma vela automotiva que a parte de cerâmica dela é uma parte
que se comporta como isolante térmico, isolante de eletricidade também. Aqui a gente tem uma pastilha de freio de carro. Esse material aqui pode ser de cerâmica. No caso dessa pastilha, tem um pistão. Esse pistão comprime essa pastilha num disco de freio e faz o carro parar. O carro para por causa que a cerâmica tem um coeficiente de atrito melhor, por isso que ela é amplamente utilizada em pastilhas de freio. E aqui a gente tem uma embreagem. A embreagem, nesse caso, não é de cerâmica, mas quando a embreagem é de cerâmica, essa parte aqui é envolvida por material cerâmico. Ela é utilizada geralmente em carros preparados, carros que têm uma potência elevada. Pois o que acontece na embreagem original é que quando você desaciona a embreagem, ela trava o volante do motor. E quando ela é de cerâmica, a cerâmica é mais resistente ao calor, então ela não deixa a embreagem patinar. Então ela é melhor do que a embreagem convencional dos carros. Um outro exemplo também na engenharia aeroespacial são aqueles tijolinhos de cerâmica na frente dos ônibus espaciais. Geralmente a gente vê que ele é preto no bico e na asa. Esses tijolinhos de cerâmica são para suportar as altas temperaturas quando ele entra na atmosfera. Se vocês separarem e verem algum vídeo, esquenta bastante, fica incandescente, mas ele não transmite o calor para dentro da gabine, justamente porque a cerâmica não é um condutor térmico. Meu nome é Guilherme e eu vou falar de outras aplicações práticas da cerâmica. Esses são alguns exemplos de materiais de cerâmica utilizados na construção civil. Temos aqui, por exemplo, as telhas, o vidro, o azulejo e um tijolo. Eles são empregados na construção civil, principalmente pois eles são de fácil manuseio, eles são resistentes à tração e eles não sofrem muita dilatação térmica, são impermeáveis de fácil fabricação e baratos, pois eles são utilizados em grande quantidade e ficam em ambientes externos, principalmente. Conforme dois pequenos testes que realizamos, que vão ser mostrados a seguir, provamos que o módulo de elasticidade da cerâmica é pequeno, colocando um grande peso em cima e mostrando que ela nem quebra e nem sofre a olho nu deformação. E o outro mostra que a cerâmica é quebradiça. As if the sky had blown the heavens into stars.